Eu estou relatando aqui um crime envergonhoso que vocês não sabem, vocês estão rindo. Eu tive coragem de estar aqui, sabe pra quê? Não é pra defamar o movimento, não. É pra minha honra, é pra minha honestidade. Porque eu aprendi, estudando a Bíblia, que eu tenho que ter uma honestidade, que eu tenho que ter uma fé incorruptível. Eu só queria ser dona de mim. Eu só queria ter o direito de ir e voltar. Eu só queria ter o direito de dizer: eu não aceito essa decisão do MST, porque vai de encontro aos princípios de direitos humanos, vai de encontro aos princípios de direitos constitucional. Eu tenho para mostrar, não para só dizer para vocês rir. Vocês estão rindo. Vocês vivem do nosso suor, porque vocês foram eleitos por nós. Eu nunca tive a liberdade de votar fora do PT. Nunca. Sabe por quê? Porque, não, eu não fui obrigada até certo tempo. Eu acreditava, como muitos de vocês aqui acredita nos seus colegas. Mas todo mundo erra. Todo mundo comete atos. Agora a gente tem que ter o caráter de admitir os nossos erros. Mas eu vejo que muitos aqui não querem admitir os erros. Porque precisa. Porque lá no acampamento, no assentamento, você vota e você perde a terra. Eu fui pra rua durante anos e anos. Eu só não fui nessa última política agora por causa do que fizeram comigo. Anos e anos fazer campanha pra Valmir Assunção. Nunca bebi uma água do bolso de Valmir Assunção. Eu nunca bebi. Então, para mim, não é honra estar aqui. Não é alegria. É vergonha. Mas eu não podia ficar na minha casa apanhada, humilhada, levando o nome de bandida. Porque se eu me calasse, eu omitia. Eu tô aqui para dizer que esse movimento, no extremo sul da Bahia, age criminalmente quando alguém diz não para eles. Eu, Valmir, eu carreguei água na galinhota, 60 litros de água para fazer a casa, que você me deu lote na mão. Você me deu o papel que era meu lote na mão em 2016, no dia 26 de março de 2016. Você me deu o lote na mão e eu construí uma casa e fui expulsa dela depois de quase 16 anos na minha casa, depois de tantas marchas. Alguém aqui já participou de uma marcha? Valmir? Os pedaços, né, Valmir? Os pedaços da estrada. Você nunca... Não... Valmir não vai ficar vermelho. Ele não vai ficar vermelho porque ele não quer admitir que todo mundo erra, ou que o acampamento, ou que o assentamento, ou que os militantes estão errados. Certos momentos eu até acreditei que ele não sabia. Várias vezes tentei até falar com ele. Mas eu sou pequena demais para chegar perto. A Bahia precisa mudar a história das ações do MST. O que aconteceu quando a senhora se posicionou contra esses desmandos ou essas questões que a senhora relatou aqui agora há pouco? Qual foi a postura das lideranças do acampamento que eles fizeram contra a senhora? Eu quero que vocês mostrem os vídeos que muitos de vocês aqui viu. O que me aconteceu. Bom dia, né? Porque eu nem dormi ainda, doutor. Porque nós não teve como dormir. Pra mim é bom dia, que eu ainda nem tomei café, nem almocei. Mas já é 1h da tarde aqui na cidade do Prado. E é isso aí. Esse é o resultado da nossa, pela luta, pelo documento da terra, pela legalização da terra. Senhores ministros da Justiça, senhor presidente, ou nós temos um país de gente ou nós temos um país de animal irracional. Nós temos que tomar rédea das nossas vidas. Não podemos viver coagido, feito bicho, no mato, usado como mão de obra escrava, massa de manobra, moeda de troca, escudo humano. Precisamos de socorro. Esse era o socorro que nós tínhamos pedido lá atrás, que os senhores fizeram o favor de tirar daqui a Força Nacional. Eu fui uma das pessoas que pediu a Força Nacional para poupar a vida. Eu posso não morrer agora, mas eu tô toda machucada, toda chutada, toda hematomada por dentro. Eu quero saber se nesse país tem justiça, porque não adianta pedir pro governador que nós pedimos. Ele disse que nada ia nos acontecer. E olha só o que está acontecendo hoje. Eu tenho uma roupa no corpo, não tenho direito de voltar para casa. Meus filhos maltratados, minha filha de 8 anos, quase que violentada. Que país é esse? Que país é esse? Eu estou perguntando que país é esse? Que justiça tem nesse país? Aonde está o Senhor Supremo, que solta os ricos, que solta os grandão e oprime os pobres? Cadê? Que país é esse? Até quando nós vamos pagar pela vida? Nós somos enganados. Nós era MST, nós era PT, bem na verdade, mas nós era enganados. Nós não sabíamos quem
quem era realmente eles. Quando nós tomamos conhecimento, não tivemos o direito de ir e voltar. Quase fui morta, estou ameaçada de morte. Eu quero ver o que é que meu país vai fazer. Eu sou brasileira e tenho orgulho de ser brasileira. E eu vou lutar pelo meu pedaço de terra, do mesmo jeito que esses bandidos estão lutando pelo dinheiro no bolso deles, que eles não lutam pelo pedaço de terra, que eles lutam pelo dinheiro no bolso deles, na manga de aluguel que tá lá 60 e tantas hectares alugadas, entra 40 mil por mês lá no meu assentamento, e eu batendo inchado e levando o nome de preguiçosa por causa deles. Eu quero justiça, eu vou voltar pra minha casa e eu quero justiça. Eu agradeço a palma de vocês, mas eu não quero palma. Eu quero justiça, eu quero mudança. Eu quero evitar que aquelas pessoas lá sejam feitas do mesmo jeito que eu. Eu quero pedir para me mostrar aqui a vocês os tipos de roupa que me arrancaram da minha casa 1h30 da manhã. Com a minha filha de 4 anos, que hoje está com graves problemas psicológicos. Meu filho de 20 anos, que na época tinha 18, que não tem vontade nem de sair de casa. Porque quando ele chegou no acampamento, ele tinha 5 anos. E ele perdeu tudo. Sua segurança, sua convivência com sua comunidade, com aqueles que dizia que protegia. Eu vou mostrar a roupa com qual eu tive direito em 15 anos de desocupar o assentamento, como eles dizem. Essa foi a camisola que eu dormia. Essa foi a camisola que a minha filha dormia. Eu tenho uma filha hoje com doença psicológica apavorante. E vocês dizem que faz movimento social. Meu filho saiu com essa cueca. Eu não guardei isso aqui de troféu, não. Eu guardei porque todo dia eu ajoelhava pedindo justiça para mostrar para a sociedade de que forma o movimento age, para dizer que faz reforma agrária. É isso que precisa ser mudado. Eu quero que a direção do MST chega aqui e diz que eu sou fake news, que eu não existo. Silêncio, silêncio. Que eu não atuei, que eu não fiz movimento, que eu não existia dentro do assentamento, que nem Evanildo deu uma entrevista na rádio, que eu era uma bolsonarista. Por sorte ou azar de Bolsonaro, eu nunca votei nele. Ele nunca teve o meu voto. Agora, Valmir teve meu voto desde o primeiro mandato. Desde o primeiro. Você nunca me representou. E foi por isso que eu fui lutar pelo documento da terra. Porque você nunca me representou. O senhor tem que ficar quieto no Por depoimento. favor, O senhor não deputado pode Daniel. falar. O senhor não pode falar. Não deboche, deputado, por favor. Você que foi caçado porque pegou dinheiro do MST, não pode falar. No dia 13 de abril de 2021, aproximadamente 1h30 da manhã, eu acordei com em torno de umas 120 pessoas quebrando as portas, as janelas, os telhados da minha casa. E quando eu levantei, eu assustei, eu já estava segura pelos cabelos, por o Elton, que Valmir conhece muito bem, que é compadre dele, aos murros, ao chute. Ele me arrastou do quarto, me levou para a sala, me jogou no chão e eu comecei a ser espancada por Jai, por Valmir, por Sirlene, por uma outra aqui que eu esqueci o nome, e quebraram e pegaram meu filho, espancaram, me jogaram em cima de uma caminhonete e, segundo eles, me levaram para matar no eucalipto. Mas não me mataram porque, quando ele estava me tirando do carro, provavelmente era próximo à pista, o farol de uma carreta lumiou muito forte. E eles acharam que era a polícia. E me largaram amarrada, tem umas cordas aqui. Me largaram amarrada com minha filha de 8 anos, meu filho de 18 na época. Só para deixar claro que o Valmir que a senhora se referiu não é esse Valmir, é um outro Valmir, né? É um outro Valmir. Que é compadre de Welton? Não, a senhora citou a palavra Valmir, só para deixar claro, para não ter... Tô perguntando. Não, o advogado está me contando aqui. Tô fazendo a pergunta. O Valmir, a palavra, o nome Valmir que a senhora citou, que foi um dos que bateu na senhora, não é o nosso colega deputado Valmir Assunção. Não, é outro Valmir. Dentro do acampamento. Deixa de ser venal, Nilton.
Tô fazendo a pergunta porque ela se confundiu, uma pessoa simples, que covardia é essa? Não tô em armação nenhuma. O senhor acha que é armação? Eu tô resguardando, eu tô perguntando para resguardar o seu colega, para não ficar parecendo que o Valmir que ela citou era o Valmir Assunção, só isso. Só um minutinho, vamos continuar. A prática de vocês é fazer isso que ela tá narrando aqui. Com essa é a prática de vocês. Deputado Ricardo Salles, continue. É a prática. O vídeo dela apanhou aqui, não tem prova nenhuma. Aliás, me admira muito os defensores da causa feminina não abrirem a boca aqui. É muito casuísmo mesmo, né? É muito casuísmo Pessoal, dos que vitimizam em todas as sessões se calarem nesse caso. Vamos continuar. Vamos continuar, por favor. A senhora pode continuar. Tá entendendo por que eu estou me sentindo envergonhada e humilhada de estar aqui? Vocês são autoridade. Vocês não têm educação nenhuma. Vocês acham? Você acha, Valmir, que é uma armação aquelas porradas ali? Fala pra mim, você acha? Responde pra mim. Por favor, vamos manter o silêncio. Calma. Vocês estão envergonhando o país. Só um minutinho, por favor. Quem fez isso com a minha casa e quem fez isso comigo foi o Elton, Lio, Evanildo, PC, toda a militância do MST no extremo sul da Bahia estava na minha casa aquele dia. Eu muito espancada, meu filho pegou a irmã no colo, botou nas costas e a gente chegou em um barraco. Foi aonde a moça me deu uma blusa para cobrir o meu corpo e um short para me vestir. Aí nós conseguimos chegar na pista, ia passando o mototáxi, meu filho pegou o mototáxi e chegou até Teixeira, mas não conseguiu socorro, porque ele estava de cueca, nu. Pediu a polícia militar não deu ligança para ele, porque ele ficou parecendo que era um drogado, de cueca, espancado, machucado. E aí ele ficou lá no Mercadão, encontrou com o irmão dele que mora em Teixeira, deu a roupa para ele, e eu consegui uma carona no próprio ônibus da Rosa do Prado, que passou na pista, e me levou. Chegando na delegacia de Teixeira, o delegado não recebeu a queixa porque o município era do Prado. Nós voltamos pro Prado. Foi quando eu dei aquela entrevista, porque o meu colega que foi sequestrado e apanhado e expulso junto comigo, que tem o nome Valmir, já tinha avisado as autoridades e a imprensa já estava lá na delegacia, já tinha saído nas rádios, já estavam à procura de mim, a polícia, e foi assim que aconteceu o que saiu. Mas eu mais uma vez, eu me sinto envergonhada de uma pessoa ver uma outra espancada daquela forma e dizer que aquilo ali é fake news. É uma vergonha. Então, nós fomos lá, pautou com o governador e eles nos garantiu que nada ia nos acontecer. Mas logo depois que nós chegamos no acampamento, foi o que aconteceu, foi o que vocês estão dizendo aqui que é montagem. Mas pelas ações do MST, a gente pôde comprovar, ver e sentir que eles nunca lutaram pela reforma agrária, mas sim pelo poder de estar com aquelas famílias nas mãos, fazendo propriedade escravitória delas. Nós éramos, e a maioria são, escravos de propriedade do MST. Para quê? Para ocupar que eles quiserem que ocupe e para votar em quem eles quiserem que vote. E criança, inclusive, existe o dia 8 das mulheres, que por coincidência eu faço ano na mesma data, 8 de março, que nós somos a linha de frente dessas ocupações. E no dia de hoje é muito parecido. Vieram aqui, supostamente, pessoas que iriam trazer questões muito significativas contra o movimento, sem prova nenhuma. A gente está aqui há horas. Nada. Gleise, zero prova. O que nós estamos assistindo aqui é muito mais depoimento de gente com briga local, num assentamento ou num acampamento. O senhor está tirando por uma disputa sua, interna, dentro de um assentamento e de uma briga por essa disputa interna, comprometendo todo um movimento. Vocês sabem que vocês não estariam nem perto de ter um lote de terra se não fosse o MST, porque ousou lutar pela reforma agrária. Eu não tenho dúvidas que vai ter armação aqui, tá? Vai ter armação de gente
que quer incriminar o MST. Sabe por que eu ri quando a deputada falou aqui que até agora eu só tenho vontade de chorar? Porque ela tem uma linda inteligência. Ela tem uma linda inteligência. Mas ela tem um coração escuro. Ela tem um coração ruim e não quer ver a realidade do que nós somos. Admirei a inteligência dela de falar. Porque foi numa inteligência dessa, assim, que eu e os demais que estão lá sendo expulsados, na ideologia de que a sociedade paralela é nossa inimiga e eles são os nossos defensores, que eu e maioria das que estão lá acreditaram. Foi por isso que eu ri. Porque eu vejo aqui pessoas bonitas por fora, com uma intelectualidade de produzir uma fala de socialismo de tal maneira, mas as ações na carne é diferente. Eu estou indignada mais uma vez. Não é só com as mulheres, não. É com esses representantes desse país. Eu estou envergonhada, mas eu vou ficar até o fim. Porque muitos de vocês aqui necessitam daquela mão de obra, daquela massa de manobra. Eu me envergonho hoje de ser brasileira. Movimento. O MST, ele tem métodos para captar as pessoas na zona urbana. E um deles é buscar pessoas menos esclarecidas, pessoas que sejam fáceis de serem dominadas, pessoas que sejam fáceis de serem induzidas e até mesmo difícil de se libertar de algo que se amarra. Aí aparece um movimento sem terra chamado MST, se apropria de uma bandeira da reforma agrária, junto com ele outros primos, MLT e outros, e começa a cooptar as pessoas na zona urbana para trazer para dentro de uma área, sob uma falsa promessa que eles nos daria esta área. Normalmente líderes, pessoas que começam a conduzir o movimento diante de uma bandeira do MST, que é tido como um movimento social, mas na verdade, para quem vive numa área de assentamento, é para quem vive, quem sabe o que está lá dentro, quem passa, quem sabe o que é uma sarna dentro de um acampamento, fossas a céu aberto, o que é barracos amontoados um em cima do outro. E isso é um método. Ainda que chegue alguém que queira mudar, melhorar aquilo ali, não passa essa proposta. Porque é aquela forma que eles têm de reportar para a mídia, de mostrar para o mundo que ali tem pessoas pobres, miseráveis, precisando de ajuda, precisando de um pedaço de chão para produzir. O MST quer um CPF, um RG e um título de eleitor. E aí, tendo essas qualidades, tendo esses apetrechos, tá bom. Aí leva para dentro da área e a partir dali começa um doutrinamento de como a gente deve ver a sociedade, né? Então, normalmente são pessoas pouco esclarecidas, fáceis de ser conduzidas. E quando a pessoa se recusa a ir, o que acontece? Quando a pessoa se recusa a ir por uma vez, inventa uma doença, diz que está com dor de cabeça, não quer ir, está com medo da invasão, que é de noite, normalmente é de madrugada essas invasões. A primeira vez passa, a segunda, já começa o militante encostar nele, e da terceira em diante, ele tem que desocupar a área, porque ele não está fazendo a luta. E como é que eles exercem essa medida de forçar a desocupação de área? Qual é o grupo que vai lá para dizer para você sair e quais métodos eles utilizam para fazer você sair da área? É uma pressão, primeiro, psicológica, né? Existe um grupo na organização, existe um grupo chamado disciplina. Esse grupo de disciplina, ele é que determina quem fica, quem não fica. O coordenador fala, ó, fulano tem que sair. Aí chega 10 homens na sua casa, no seu barraco, armado muitas das vezes de facões e porretes, e outros armados até com arma de fogo. E essa metodologia, o recado é dado. Ó, você vai entrar nos trilhos, ou então você vai ter que desocupar a área. Aí se alguém questiona, mas a área não é sua, a área não é do MST, esse aí assinou o seu passaporte para sair mais rápido. Se você ficar quietinho, dizer, não, na próxima eu vou, tudo mais, você ainda permanece ali. Mas as pessoas os militantes começam a ficar te olhando. Todas as noites, nos acampamentos, especialmente acampamentos recentes, existe guarita na porta de entrada do acampamento, ninguém passa sem ser identificado. Só os militantes, as pessoas que frequentam a área, qualquer outra pessoa não passa dali para frente, tem que ser identificado. O senhor presenciou casos em que as pessoas se recusaram a comparecer ou a participar dessas invasões e tudo, e foram expulsas? Vários casos. Hoje, nesse exato momento, tem pessoas sendo expulsas de um acampamento lá no extremo sul da Bahia, pressão psicológica, o militante vai na casa e diz, ó, você se alinha ou você vai embora. Se os senhores fossem lá, não sei se essa comissão vai lá, fosse lá, vocês iam ver, né, o estrago que está naquele assentamento. Casas no chão derrubadas, pessoas que foram apanhadas expulsas, várias casas derrubadas, onde tem um caso de um senhor de 67 anos e uma senhora de 68 anos. Os dois apanharam de pistola na cara e caminharam mais de 15 quilômetros a pés
madrugada fora. Tem tudo registrado. E o que mais deixa a gente como assentado da reforma agrária, não em áreas do MST, porque o MST nunca comprou uma área, e mesmo nunca tendo comprada, é o maior latifundiário deste país, não comprou uma grama de terra, mas é o maior, porque ele detém maior posse de terra. O acampamento ficou de 1993 a 2012 sem qualquer medida de conversão dessa área em loteamento, em assentamento, com os respectivos lotes, e que nesse interregno, para que fique claro, 93 a 2012, portanto quase 20 anos, as lideranças do MST naquela localidade alugaram a área que deveria ser objeto de todos os assentados, eles arrendaram, os líderes, e eles ficaram com o dinheiro. O dinheiro não foi distribuído entre os assentados. Essa é a pergunta. Confirmado, tudo isso aí. Como e por que se deu o seu afastamento com relação ao movimento? Nós entendemos que era uma boa oportunidade, o INCRA estava se ensaiando a dar documento, a entregar esses títulos de propriedade, em 2019. E aí nós entendemos que era uma boa oportunidade da gente chegar à documentação. E aí nós começamos a nos mobilizar com empresas na região para que pudesse estar medindo a nossa área. Só que nós não tínhamos recurso, e o INCRA disse que não tinha recurso também para fazer essa medição. E a medição é prerrogativa do INCRA. Ele é que tem que medir, parcelar e entregar. E aí nós conseguimos uma empresa para medir essa área nossa. Ela doou para nós o perímetro, doou para nós a medição da área como um todo. Aí começa a briga, porque até aí a gente achava que não ia ter briga. A gente estava rompendo para uma documentação. Depois que nós conseguimos essa anuência do INCRA, que é uma permissão do INCRA para medir o assentamento, o MST se manifestou e disse que quem trabalhasse para medir aquele assentamento ia ser expulso. Como é que faz? Tem mais de 70 pessoas procurando o documento, querendo ser titulado, e o movimento está dizendo que não é para ser titulado, que não é para fazer esse movimento a favor da titulação. O governo quer dar, o INCRA quer dar o documento. Como é que nós não vamos pegar o documento, moço? Ele disse, não, quem tiver querendo documento, a partir de tal data, nós vamos colocar 1.000 pessoas, o MST vai colocar 1.000 pessoas dentro da Rosa do Prado e vamos quebrar todo mundo no pau e botar para correr. Falei, mas rapaz, não será o momento da gente poder mudar esse quadro, ter documento, ter título? Isso o Rosa do Prado com 27 anos. E quando a empresa Rural e Cia foi fazer uma reunião para dar o pontapé inicial, lançar a pedra fundamental de medir o assentamento, precisou ir com policiais, precisou levar a polícia, porque o MST estava organizado para quebrar a empresa no pau. E o movimento começou a colocar pessoas no assentamento. Chegou um período que lá tinha mais de 600 pessoas para nos quebrar no pau e nos expulsar do assentamento. Daí para frente só foi briga com o MST, incursão contra nós, muita gente dentro do assentamento, passava em frente os lotes e atiravam para nos coagir. Levaram mais de 600 pessoas para dentro do assentamento. E a palavra de ordem é tem que pegar e quebrar. Por que isso? Porque em todos os assentamentos que eles perderam a direção da associação, eles batiam nas pessoas e quebravam. No extremo sul da Bahia, tem pessoas agora alejadas. Dona Eliene, ela está aleijada e expulsa do seu lote. Por quê? Porque ela foi presidente da associação. Está aleijada. E o sobrinho dela morreu aleijado da coluna, que o MST quebrou eles no pau, quebrou a coluna dele. Esses recursos que são repassados do INCRA aos assentados, por acaso as lideranças do movimento cobram algum percentual sobre os valores que são repassados aos assentados? 5% é cobrado dos valores que é repassado para os assentados. O MST cobra 5% dos valores que é repassado para os assentados. Exemplo, lá foi pago um crédito que era de 5 mil, foi pago 2.800. Cada um teve que tirar R$125 e pagar para o militante e receber um comprovantezinho de 2 horas máquinas sustentando aquele valor para uma possível prestação de conta. Nós temos também tinha uma mesada também lá de R$10. A gente também pagava, tinha um comprovantezinho, era uma contribuição para a Nacional. Essa contribuição do que vinha do INCRA era tirado no ato do que pegava o dinheiro. Aquele que não pagava, você já sabia qual já era o caminho, né? Diante de tantas ilegalidades e abusos que têm sido cometidos, qual é a postura adotada pela Polícia Militar e pela Polícia Civil do Estado da Bahia? O Estado da Bahia não move uma palha para com essas famílias. Imagine, senhores, que eu votei no PT na Bahia, meu último voto para fazer deputado, senadores, para fazer governadores. Meu último voto no PT na Bahia foi em Haddad, no primeiro e no segundo turno. Eu votei em Haddad no primeiro e no segundo turno, porque eu acreditava naquela situação. Eu estive na Casa Civil, procurando proteção. Tivemos em vários órgãos Quando competentes. o senhor esteve na Casa Civil, quem era o governador da Bahia? Rui Costa era o governador da Bahia. Rui Costa era governador da Bahia. Então a gente foi várias vezes pedir socorro. Então somente isso. Nós nunca quisemos brigar. Pedir socorro. Mandamos recado pro deputado que representava o movimento. Contenha seu povo. Pede ele pra parar. Parece que não chegava. Quem era o deputado que representava o movimento? Palme Assunção. Aqui tem nome de todos eles. Tem nome de todos eles, inclusive do deputado.
A gente não veio aqui para brincar, a gente veio para falar a verdade. Colocar na mesa o que nós sofremos. E se vocês quiserem tomar testemunho dessas verdades que nós estamos colocando aqui, vá na base. Nós procuramos vários políticos. Não acontecia nenhuma agulha ser movida por nós. Nenhuma. Já chegou polícia na minha casa, policiais na minha casa e dizer, olha, tome cuidado. O que querem para você não é coisa boa. Mas nós conhecemos você, sabendo que você é um homem de honra e quer coisa boa para esse assentamento. E o que pedirem para fazer, nós não vamos fazer. Qual é o modo de proceder desses grupos durante os períodos eleitorais, tanto nas eleições nacionais quanto municipais? Desconheço qualquer um dos senhores que for candidato na nossa região ou no estado que tenha coragem de entrar em um assentamento se não for apoiado pelo seu deputado, por quem eles querem. É proibido votar em alguém que eles, o militante, não apoiem. E o que acontece Proibido. se alguém votar? Se votar, acontece o que aconteceu no meu assentamento. Tem 2, 3 famílias lá que foram expulsas, não, quase que expulsas. Fugiram de casa, dormiram fora, um senhor que está lá desde 93. E ele dormiu fora de casa com alguns camaradas, alguns vizinhos dele ali, dentro do lote, porque eles apoiaram um candidato a vereador diferente do que o MST apoiava. Então, se você manifestar um voto contra alguém que o MST aponta, pode ter certeza que você vai descer a ladeira. Não vai ficar lá, não. O que é feito quando a invasão ocorre? O que é feito com os ativos que lá estão? Veículos, implementos agrícolas, equipamentos. O que acontece com esse material todo? Vou dar um exemplo da fazenda muito conhecida no extremo sul da Bahia, que empregava, há 10 anos atrás, quando foi invadida, mais de 300 pessoas. JU é o nome da fazenda. Produzia muito café, muito altamente produtiva de café. A JU foi invadida há 10 anos. Lá tinha mais de 60 máquinas agrícolas. Não tem mais. Foram todas roubadas. Roubadas por quê? Pelo MST. E com quem acabou ficando esses equipamentos que foram subtraídos? Aí a gente não sabe porque sumiu, né? Tomou Dorinho, ninguém sabe onde tá elas. E hoje? Como é que tá hoje, depois de 10 anos? Foi dividir os pés de café. Em média de 5.500 pés de café a 7.000 pés de café para cada assentado. Ou melhor, acampado, porque lá não é assentamento ainda. Foi dividido para essas pessoas. E as pessoas que estão lá detendo esses 5.000 a 7.000 pés de café, eles são obrigados a colher o café, sem nenhuma técnica para poder manter aquele café produtivo, e é obrigado a vender para o MST por um preço diferenciado do que está no mercado. Por preço diferenciado do que está no mercado. Preço abaixo, pessoal. Preço abaixo do valor que está, é abaixo. Quando eu cheguei lá, encontrei um militante que era o coordenador de lá, que se chama Deudi, que me fez uma fala de que o movimento fazia o bem de lutar pelos direitos, pela igualdade social, pela educação, pela saúde, pela terra. E a promessa era a terra. Um lote para você trabalhar e produzir e sucessivamente melhorar suas vidas, que no dizer deles a vida urbana na rua é precária. Mas precária eu vi foi lá dentro. Quando você vai para lá, você fala, eles dizem que vocês vai conquistar a terra participando das atividades do movimento. A senhora pode contar algum caso de propriedade privada que a senhora tenha participado e presenciado como a coisa foi organizada e realizada? Eu já participei, já ocupei a sede da Suzano, já ocupei as fazendas da Suzano. Quando a senhora chegou na fazenda da Suzano, tinha alguma coisa plantada ou em produção lá ou era uma terra abandonada? Não, muito produtiva. E qual era a ordem? Com vários funcionários de porteira e tudo. Então nós somos convencidas a ocupar porque nos pertence. Nesse caso específico da Suzano, qual foi a ordem dos líderes com relação àquilo que vocês encontraram lá? Por exemplo, com a plantação, a ordem era arrancar, destruir, se apropriar? Qual era a orientação? Cada um fazia o que queria? Na plantação de eucalipto, a ordem era derrubar todo o eucalipto. Em que momento a senhora percebeu que o movimento e essas ações, etc., estavam saindo do que deveria ser a luta pela terra e descambando para discussões políticas ou para interesses privados ou para coisas que a senhora, a princípio, não foi para isso que ingressou no grupo? Eu comecei a não querer mais participar das atividades do movimento. Aí comecei a ser perseguida. Perseguida como? Dentro do acampamento, ameaça de mandar embora, ameaça de desocupar o lote. E a senhora viu isso acontecer com outras pessoas também? Com outras pessoas. O que eles faziam efetivamente para implementar, quando era o caso, em outros casos que aconteceram no mesmo acampamento, no mesmo assentamento, quais eram os meios utilizados por eles para implementar essas ameaças de ou cumpre ou sai? E a fala era: se vocês não fizerem isso ou não fizer aquilo, ou não dá isso ou não dá aquilo, a porta da rua é a serventia da casa. Não dá o quê? O que eles exigiam? Contribuição, coletivo, ocupação. Ou seja, participar das invasões,
Doação em dinheiro tinha alguma Sim, forma? também. E eles não compartilhavam esse dinheiro com os membros do acampamento? Não, Ficava para a liderança? segundo as informações a ele, esse dinheiro era para fazer as atividades do movimento. Quem era a liderança daquele grupo naquele momento? Naquele momento e até hoje, o momento é Evanildo, que o nome dele o apelido dele é Evanildo, o Elton, Lio, PC e até mesmo o colega ali que comparecia diariamente no nosso acampamento e era citado como a liderança do MST para nós. Pelo menos era o que os líderes do assentamento diziam, que o maior líder nosso era Valmir Assunção, do qual... O que aconteceu efetivamente quando a senhora se recusou a participar, a continuar contribuindo, enfim, quando a senhora se posicionou em relação a esses abusos, essas ilegalidades, qual foi a consequência para a senhora e para a sua família em resposta à sua posição adotada? Inúmeras consequências que eu espero que os colegas aqui resolvem deixar eu mostrar com muita educação. Vai mostrar. Está pronto o vídeo? Eu quero falar uma fala aqui. Independente de Lívia, que teve prazer de estar aqui, esse não é o meu. E Valmir sabe disso, que não é o meu prazer. Durante muitos anos, eu lutei para não estar num lugar como esse, mas eu estou, porque é uma vergonha para mim. Eu olhei para cada um de vocês aqui, eu vi a cara de demagogia dos representantes do meu país, que não sabe, não sentiu, não viu e nunca vai saber. Sabe por quê? Porque não querem saber.